Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui na página do UOL, a coluna aqui é do Carlos Medeiro, né? E essa matéria aqui é de antes de ontem. E foi justamente antes de ontem que a Força Aérea postou algumas fotos no Twitter, anunciando a missão que tinha feito um dia antes, que era levar a comida para o povo Yanomami, né? E gerou críticas, interessante isso, gerou críticas da parte dos bolsonaristas. É uma coisa muito esquisita o que acontece, né? Eles não estão preocupados com o que está acontecendo lá. Eles dão atenção ao ego, ao próprio ego. Bom, eu tô com raiva porque o meu ídolo, né, perdeu e, enfim, pronto, que se dane o pessoal lá, enfim. Se você quiser se apresentar assim, como um tipo de demônio na vida, não tem problema, todo mundo pode, né? E deve, talvez, eu diria, ser o diabo que quiser ser. Mas não menciona o nome de Jesus nesse meio, não dá. Veja se isso aqui tem a ver com o Espírito de Cristo. Aí eu tenho que repetir aqui que desde a eleição passada, em 2018, que eu alerto, né, os pessoas que interagiam comigo sobre esse tipo de espírito, né, que eu achei assim uma coisa extremamente absurda. Do ponto de vista puramente político, filosófico, ideológico, enfim, social, o Bolsonaro já é um absurdo. Mas quando ele começou a se misturar, ali de 2017 para 2018, começou, né, confundir-se com um suposto cristão, que ele não é cristão, ele não é católico, ele não é nada, ele diz que é católico, mas não é, ele só se aproveita mesmo da mentalidade religiosa. E aí essas críticas que esse pessoal está falando, na época eu falava, né, esse espírito não é o de Jesus, misturar as coisas não dá certo. E aí eu vou só ler aqui um pouquinho. Ó, tá aqui a matéria aqui do Carlos Medeiro. Bolsonaristas atacam FAB, Força Aérea Brasileira, por levar comida a Yanomamis. Frete para São Paulo, ele coloca aqui uma ironia de um dos internautas aqui, né? Uma postagem feita hoje pela FAB, hoje é dia 22, né? Isso aqui foi postado dia 22. Mostrando uma operação para levar comida ao povo Yanomami, que está desnutrido e morrendo em Roraima, gerou críticas e ironias de bolsonaristas que usam o post do Twitter, esse post aqui que a Força Aérea colocou, esse aqui, né? Que usam o post do Twitter para atacar a instituição Força Aérea, né? E a ação emergencial em socorro aos indígenas. O post cita que ontem a FAB levou 1,3 tonelada de cestas básicas para a região de Surucucu, no nordeste de Roraima, e uma das mais afetadas pela fome na terra Yanomami. Pois bem, se esse povo tivesse alguma coisa a ver com Jesus, esse Jesus que a gente conhece aqui da Bíblia, eles iam ficar alegres por isso aqui. Né? Porque não há de se falar assim, bom, em egocentralizar a existência humana. Porque não existe só um eu de humano. O ego se refere ao eu, egocentralizar seria colocar o meu eu em torno de tudo. Que eles se dizem solidários, né? Uma forma de pensar do bem, até se julgam cidadão de bem. Deus me livre, né, do cidadão de bem, que é aquele que quer comprar uma arma para me dar um tiro no trânsito por qualquer erro ou um suposto erro que eu cometer, né? É tipo isso, o cidadão de bem é esse. Doido para arrumar uma confusão com um suposto bandido, né, para que ele atire na cara dele e mate, porque ele tem prazer em matar. E esse é o cidadão de bem. Então, era para eles estarem alegres com isso aí. E toda vez que eu toco nesse assunto, eu gosto de remeter à literatura lucana, que é, no caso, Lucas, né? Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Estudiosos entendem o Evangelho de Lucas como um volume 1, né, e o Atos dos Apóstolos uma espécie de continuidade, um tipo de volume 2 do mesmo livro. Então eu vou ler aqui essa parte aqui de Lucas, capítulo 6, que se tratam das bem-aventuranças, né? Chamam de as bênçãos e os ais.
As pessoas gostam de confundir esses pobres aqui das bem-aventuranças de Lucas com os pobres mencionados lá em Mateus. Lá tem outra ideia de pobre. O pobre aqui é pobre material mesmo, né? E está escrito assim, a partir do versículo 17: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano, planície. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Quando você lê uma coisa dessa aqui, que vê que na presença de Jesus as doenças são curadas, então você pode pensar que é todo tipo de doença. Não precisa você pensar necessariamente na doença apenas física. Ah, um câncer, uma lepra. Não. Doença da mente, do coração. Essa doença bolsonarista aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui das críticas aqui, ó. Quer ver? Eu vou ler uma postagenzinha aqui agora. Então, apesar das fotos mostrando as crianças e idosos desnutridos, muitos internautas ironizam, olha só, a ação da FAB. Aí ele coloca entre aspas aqui, né? Aqui, ó, uma fala de um internauta. Aê, Força Aérea, fazem frete de São Paulo também? Qual o valor, qual o valor por tonelada? Pergunta o internauta. Então, também há comentários de quem ironiza a fome dos Yanomami, dizendo assim: índio sabe plantar e colher, foi assim que aprendemos na escola, afirma um outro extremista. Então tem mais aqui, dizendo aqui no começo aqui, ó, a crítica dos extremistas é porque a aeronáutica teria se vendido a Lula e ao seu governo, em vez de impedir a sua posse, ou seja, eles não estão nem aí para a causa dos pobres, os pobres que Jesus menciona aqui. Então, essa é a doença que tem que ser curada. Mas eles querem? Não, não querem, porque aí teria que aceitar o verdadeiro Jesus. Vamos continuar aqui a ler aqui. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. Aí eles creram em Jesus para poder ficar curado do espírito imundo. Aí eu repito, cuidado com esse tipo de espírito. Cuidado com esse tipo de espírito. Continuando aqui a leitura. E todos procuravam tocar nele, em Jesus, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse, aí começam as bem-aventuranças: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Que reino de Deus? Não necessariamente o reino de Deus do lado de lá, também, mas já do lado de cá, o reino de Deus, que é um tipo de mundo onde a lógica, né, é competitiva, a lógica orientada pela ganância de Adão não reina. O reino é de Deus e o Adão, na sua natureza, é contra a natureza de Deus. Então não dá. A natureza de Deus aqui está expressada plenamente na natureza de Cristo. Então não tem como refutar isso. Até tentam, criam um monte de asneiras teológicas aí, mas enfim. Né, a gente tem que repudiar esse tipo de coisa. Aqui parou a possibilidade de reinterpretar a Bíblia. Se você pensar que a natureza de Deus está plenamente revelada na pessoa de Jesus Cristo. A partir daí não tem mais nada. Não tem mais nada. E tudo que Jesus faz e fala aqui é a expressão do que ele é. É do verbo ser. Por isso que eu gosto de tocar na questão do ser de Cristo. O ser de Cristo é que tem que ser exaltado, considerado. Então, continuando aqui. Versículo 21. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem, ou seja, por causa do próprio Jesus. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Os verdadeiros profetas foram tratados assim. Foram odiados, foram expulsos, foram insultados, foram eliminados, tudo por causa da justiça de Deus. Aqui, isso lá no Antigo Testamento, né, em outras épocas. Aqui no Novo Testamento, a justiça de Deus é Cristo. Então, por causa de Cristo
Ele diz, por causa do Filho do Homem, o próprio Filho do Homem falando, por causa de mim, por causa de Cristo, por causa de mim, Jesus Cristo, o Filho do Homem. Né? Regozijem-se nesse dia, no dia que vocês forem odiados, expulsos, insultados, eliminados por causa de mim. Regozijem-se, porque os profetas foram tratados assim no passado. Foram tratados assim no passado. Os profetas, não os falsos profetas. Os falsos profetas, esse tipo de gente trata falso profeta assim, ó, a pão de ló, como dizem. Então, continuando aqui a leitura, e ele vai falar isso aqui, ó. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. Pois assim os antepassados, olha aqui, ó, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Ou seja, falaram bem dos falsos profetas. É desse grupo aqui, não necessariamente rico, o pior é que tem gente aqui que é pobre, mas independe. São piores do que esses ricos aqui. São piores. Esse povo de hoje, bolsonarista, tá pior do que isso aqui. Porque pelo menos eles eram ricos. Agora tem pobre, gente pobre foi preso, invadindo aqui o Congresso, destruindo aquela coisa tosca que aconteceu. Em nome de quê? De quem? De que tipo de justiça? O que, que eles pensam que estão fazendo? Então é isso aí. Essa leitura aqui diz tudo. Não aceita quem não quer. Então é isso aí, vamos refletir. Eu queria fazer essa reflexão aqui a respeito dessa matéria aqui, mas enfim, todas as críticas são cabíveis a esse espírito bolsonarista que deve ser eliminado do Brasil. Essas pessoas têm que ser convertidas. Aí elas têm que querer, né? Então, aí a gente percebe aí que Jesus mencionou os pobres no sentido material mesmo, falou dos que passam fome, falou dos que choram, e essa é a ideia de reino de Deus que a gente tem que mentalizar, né? Agora, no reino dos homens, os falsos profetas são exaltados. E esse grupo aí que eu falei aí agora, que é o grupo dos bolsonaristas, esse pessoal que está aí comentando aí, como o UOL mostrou aí, é o pessoal que exalta esses falsos profetas. Os falsos profetas que uns enganaram, né? Enganam até os pobres mesmo para lutar em favor da ideologia dos ricos. A gente precisa se livrar disso aí pela conscientização. Pregar o verdadeiro evangelho. Porque o falso evangelho gerou isso aí. Gerou a eleição de Bolsonaro em 2018, gerou mortes na pandemia, gerou mortes por arma de fogo. Tá? Então é isso aí. Família de bolsonaristas, né? Colocando a menina de 16 anos ou de 15 anos para treinar com arma de fogo, porque foi liberado, né? Quando ele assumiu, quando o Bolsonaro assumiu, e ela foi mostrar a arma para outra amiga, 15 anos, disparou e a menina morreu. Triste, 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 triste. Então, tipo assim, gerou esse tipo de coisa. Gerou essa coisa aí dos Yanomamis, que não é de hoje, mas piorou, né? Sob o governo dele. Então é isso aí.